O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga, começou a ensinar. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe?" E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra de salvação. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Se hoje escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Este é o grande desafio que temos na nossa vida e principalmente cada domingo. Abrir o nosso coração, a nossa vida à voz do Senhor. E hoje escutamos esta palavra de Deus, neste quarto domingo do tempo comum, mas que estamos a viver também a Semana da Vida Consagrada. No próximo dia 2 de fevereiro, dia da apresentação do Senhor no templo, será o dia do consagrado. E estamos a viver esta Semana da Vida Consagrada. E sobre isto, digo-vos uma palavra da segunda leitura. São Paulo, que diz que aquele que é casado trata da família, deve cuidar da família. O casamento é um desafio, é uma vocação, é uma responsabilidade. Por isso, diz São Paulo, aquele que é solteiro, mas não é aquele que é solteiro por egoísmo. Há muitos egoísmos que estão bem sozinhos. Estou sozinho porque ninguém me chateia. Não, aquele que está solteiro, mas isso para dar a vida, para entregar a vida, para se entregar totalmente ao Senhor. E entre estes temos os consagrados. Frades, irmãs, consagrados, tantas consagrações, os sacerdotes que dão a vida ao Senhor. E por isso este desafio de rezar pelas vocações e também quem pode interrogar-se, mas qual é o caminho? O que é que Deus quer para a minha vida? Qual é o desafio? E parece que já não há lugar para a vocação. E há lugar. Há grupos de vocacionais, há forma de discernir a vocação. Por isso, fica aqui esta nota desta semana da vida consagrada. Depois, na primeira leitura, temos aqui uma palavra que é importante. O povo tinha escutado os mandamentos, tinha escutado a voz de Deus, que tinha falado ao povo, diretamente ao povo. E o povo ficou assustado com aquela voz de Deus, com aquele fogo, com aquela teofania, com aquela manifestação de Deus. Então o povo diz: é melhor que seja
um profeta a falar-nos. E neste seguimento, Deus diz: irei fazer surgir um profeta. E irmãos, isto aqui é muito importante. A forma como também nós, que no nosso batismo fomos ungidos como profetas, podemos ser profetas uns dos outros. Podemos anunciar a palavra uns aos outros. Mas aqui quando é anunciado este profeta que vai chegar, e o Papa Bento, no seu livro Jesus de Nazaré, diz isto muito bem, quando aqui é anunciado: vou fazer surgir no meio de ti um profeta, quem é o grande profeta? Quem é o grande enviado? Digam sem medo. Jesus. Jesus é o grande enviado. É Ele que vem falar de Deus, que vem revelar a Deus, que se vem manifestar. Deus em palavras humanas, com um coração humano, com uma vida humana, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Ele é o grande profeta que devia vir e que temos presente no Evangelho. Isto é muito importante. É Jesus, é nele que encontramos a verdade. É nele que encontramos a verdade. Aquilo que foi anunciado está no meio de nós. E temos no Evangelho, neste tempo comum, a continuação daquilo que escutamos no domingo passado: Jesus que vai a Cafarnaum, que ao sábado entra na sinagoga e começa a ensinar. O ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus, não podemos ignorá-la. Temos de o conhecer cada vez mais para o podermos amar. Temos que escutar esta palavra que nos tira do erro. E às vezes nós escutamos tanta coisa, nós andamos com tantas coisas nos nossos ouvidos e não escutamos Jesus. Então Jesus que vai na sinagoga e que começa a ensinar. E aqui diz o Evangelho que Jesus falava com autoridade. Com autoridade. E aqui, sobre a autoridade de Jesus, temos que entender 2 pontos importantes. Porque há um perigo se não entendemos esta autoridade de Jesus destas 2 formas. De onde é que vem a autoridade de Jesus? Onde é que está a autoridade de Jesus? Alguns dizem porque ele fazia aquilo que dizia. E é verdade, mas este é o segundo ponto. Em primeiro lugar, de onde vem a autoridade de Jesus? Porquê é que ele tinha autoridade? Porque ele era filho de Deus e era Deus. Isto não podemos esquecer. O povo admirava-se e sentia que ele tinha autoridade. Porquê? Porque ele era o profeta que devia vir. E ele era Deus e dizia a palavra de Deus. Não sei se recordamos no Evangelho, algumas vezes ele diz, foi dito aos antigos, mas eu digo-vos. E ele falava com esta autoridade porque ele era Deus. Isto não podemos esquecer. Nenhum de nós tem a autoridade de Jesus. A nossa palavra deve ser uma palavra com autoridade, mas nenhum de nós tem a autoridade de Jesus. E a minha palavra só será uma palavra com autoridade? Não, se eu assento essa palavra nas minhas convicções, nas minhas ideias, naquilo que eu penso, mas se vos revelo a palavra de Jesus, em nome de Jesus. Isto é muito importante. Como cristãos, podemos anunciar a palavra de Jesus, não a nossa opinião. Quando falamos a nossa opinião, daquilo que nós pensamos, já não é a autoridade de Jesus. Levamos um tesouro que é Cristo em vasos de barro. Por isso, irmãos e irmãs, as minhas palavras podem ser mais bonitas ou mais feias, o discurso pode ser mais bem articulado ou mais confuso, mas se sou eu que brilho, miserável de mim. Miserável de mim. Somos um vaso de barro. Sou um vaso de barro. E se eu espero ter autoridade em mim, se eu espero ser uma pessoa perfeita,
boa, perfeitinha, santíssima, para falar: eu sou um escriba, sou um fariseu, não tenho autoridade. Não estou a falar de vocês podem ser bons. Eu não. Dizia o Papa São Gregório Magno, que quando subia ao ambão para pregar, tinha que dizer palavras que diz: eu ainda as não faço, ainda as não cumpro, mas são a palavra de Deus, tenho que as cumprir. Mas depois, quando descia dali, dizia aquilo que ele disse: tenho que o fazer. Estou a dizer isso por quê? Porque às vezes nós parece que seremos credíveis só se formos perfeitinhos, santinhos, bonzinhos. Temos de tentar fazê-lo. Mas a nossa autoridade é Jesus. É a palavra de Jesus. Aquilo que anunciamos, nós não nos anunciamos a nós, mas ao Senhor Jesus Cristo. E por isso a autoridade de Jesus é a autoridade do Filho de Deus. Esta é a primeira coisa. Agora vem a segunda, e esta sim. Jesus tinha também autoridade, porque ele nunca disse nada que não tenha feito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quem é pobre senão ele? Bem-aventurados os que choram. Quem chorou senão ele? Bem-aventurados os perseguidos. Quem foi perseguido senão ele? Amai os vossos inimigos. Quem amou os inimigos melhor do que ele? E por isso sim, esta segunda parte de uma autoridade de quem não diz nada que não cumpra é a autoridade também de Jesus. E esta sim nós devemos imitar. Esta sim nós devemos tentar imitar. A palavra de Deus que dizemos aos outros tem que cair no nosso coração. Por isso temos de ser crentes em Jesus Cristo e também credíveis. Se somos sepulcros caiados que dizemos tantas coisas, mas depois não fazemos o mínimo para o mover. A autoridade de Jesus. E Jesus, escutamos no domingo passado, disse: está próximo de vós o reino de Deus, convertei-vos, e pregava uma conversão. Disse que vinha para anunciar uma conversão, uma mudança de vida. Então de onde é que ele vai começar a pregar a conversão? Das encruzilhadas? Das discotecas, dos bares, onde estão todos perdidos? Jesus vai à sinagoga, prega a conversão e vai à sinagoga. E hoje Jesus começa a pregar a conversão da igreja. Nós precisamos de conversão como igreja. Não podemos pregar a conversão aos outros e dizer o mundo. Se eu não me converto, se eu não reconheço que sou pecador, começamos a Eucaristia dizendo: Deus ama-nos, Deus é misericordioso, Deus é bom. E eu sou pecador e preciso de conversão. E às vezes é nestes lugares, nos lugares onde nos encontramos, que devemos acender a luz da nossa consciência e dizer: eu sou o primeiro que preciso de conversão. Jesus começa a pregar essa conversão na sinagoga, na casa de Deus. E hoje chama a conversão aqui, porque todos nós temos necessidade dessa conversão. Jesus prega essa conversão. E o que é que acontece quando Jesus fala, quando Jesus anuncia, quando Jesus acende uma luz? Ali vemos como havia ali aquele dualismo. Alguém que estava ali, mas que tinha um espírito impuro. Eu dizia no domingo passado que o demónio convence-nos de dizer: faz o bem, mas quando é que devemos começar? Amanhã, no dia seguinte. E também na sinagoga, às vezes, o demónio mete-se lá. Já vieste à missa no domingo? Que bom. Claro que é bom. Agora pronto, já picastes o cartão, já fizeste o teu dever, agora vais para casa, fazes aquilo que tu quiseres, vive como os outros. É um perigo. Às vezes isto acontece. Já fui à missinha. E a tua vida?
Mudou? Saíste da missa? Ouviste a voz do Senhor? Foste para casa com mais entusiasmo, com mais amor do que entraste? Ó Frei José Carlos, celebraste hoje a missa, disseste lá tantas coisas. Mas quando chegaste à sacristia, eras melhor do que aqui entraste? Deus entrou no teu coração? Isto é importante. Porque senão, vamos lá com o espírito impuro para a igreja e voltamos com o espírito impuro para casa. Não deixamos que a palavra de Deus ilumine o nosso coração e o mal se revele. Às vezes está ali, escondido, e ele é muito matreiro. Faz o bem, amanhã. Porta-te bem, amanhã. Sim, já fostes à missinha, já fizeste o teu trabalho, pronto, agora faz o que quiseres. Pode ser como os outros ou pior que os outros, porque Deus já te abençoou. O mal que se esconde assim, às vezes no nosso coração. E este mal que diz, eu sei bem quem tu és o santo de Deus. Ele diz a verdade. Neste momento, o demónio está a dizer a verdade. Ele não é um santo, é o santo, é Deus. Eu sei bem quem tu és. Por isso, irmãos e irmãs, eu digo muitas vezes, é preciso conhecer a Deus? É. É preciso saber mais coisas? É. Mas o demónio sabe bem quem é, melhor do que nós. E não deixa de ser demónio. Por isso, a vida tem que dizer que eu sei quem é Jesus. Não basta que as minhas palavras o digam, mas a vida tem que dizer que eu sei quem é Jesus. A vida tem que dizer. Porque senão, toda a sabedoria não vale nada. Hoje, comentávamos ontem, celebra-se São Tomás de Aquino, o grande São Tomás de Aquino. Não o celebramos porque é domingo, mas celebramos o grande São Tomás de Aquino. Um homem que nos deixou obras maravilhosas, um homem que marcou a história da Igreja por séculos. Este grande doutor, São Tomás de Aquino. Sabeis o que é que lhe aconteceu pouco tempo antes de morrer? Ele que tinha os seus secretários que escreviam tudo, deixou-nos a Suma Teológica, deixou tanta coisa. Um dia, perto da sua morte, chamou o seu colaborador e disse, não vou escrever mais nada. Então por quê? Porque esta manhã, enquanto celebrava a Eucaristia, Deus revelou-me que tudo aquilo que eu escrevi é como uma palha. Mas ainda bem que não a queimou, porque aquilo que ele escreveu iluminou. E a partir dali, Santo Tomás de Aquino viveu o resto dos seus dias continuando a contemplar o amor à Eucaristia, o amor ao bem, o amor à santidade. Porque verdadeiramente a sabedoria, se não é iluminada pela Eucaristia, pela vida, é como uma palha. É como uma palha. O demónio sabe bem. É um grande teólogo, sabe bem, sabe tudo de Deus, conhece Deus melhor do que nós. Não chega a conhecer. Não chega a conhecer. Havia um dia, esta é a história, um dia disse que São Francisco, e estamos na Semana da Vida Consagrada, vamos falar de São Francisco com Frei Junípero, estavam lá no convento e São Francisco disse, olha lá, Junípero, vamos pregar à cidade de Assis. E Junípero disse, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei... Vamos pregar à cidade de Assis. E lá saíam eles do convento e foram para Assis. E enquanto caminhavam, viram as mulheres que iam lá a levar a água para casa, e Francisco e Junípero ajudaram-nos a levar a água. Depois viram os trabalhadores e ajudaram-nos. E todas as pessoas que encontravam sorriam-lhe, falavam-lhe. Viram alguns idosos que estavam lá sentados e sentaram-se lá à conversa com eles. Viam os leprosos que toda a gente desprezava e foram cuidar dos leprosos. E andavam lá e Frei Junípero dava para Francisco, nunca mais vamos fazer a pregação. Então saímos, nunca mais vamos fazer a pregação. E lá andaram todo o dia na cidade, conversa daqui, conversa dali, sorri daqui, sorri dali, ajuda daqui, ajuda dali. Quando já era quase noite,
São Francisco disse a Junípero: vá, vamos para casa. E Frei Junípero disse: ó Francisco, então, e a pregação? E São Francisco disse: ó Junípero, o que é que nós estamos a fazer desde que saímos do convento? A vida. A vida. A vida. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta semana dos consagrados a pedir que haja cada vez mais consagrados que deem a vida pelo Evangelho. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer cada dia o Santo de Deus, o grande Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem que nos fala. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer a única autoridade, que é Ele. E por isso não andarmos por aí como cristãos a dizer a nossa opinião. É bem que a tenhamos, mas que não andamos a dizer a nossa opinião, mas a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que tenhamos autoridade, porque a nossa vida diz aquilo em que acreditamos. Que possamos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, mas que não sejamos arrogantes no nosso conhecimento, mas que o conhecer nos ajude a amar, nos ajude a servir. E que todos possamos pregar, não como eu que falo. Estão a ver? Nunca mais acabo. Mas não sigam o meu exemplo. Hoje podem não dizer muitas palavras. Eu já as disse que chego. Mas com a vossa vida anunciem que Jesus Cristo é o Senhor da vida e é o único que nos revela os mistérios da vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.